sua chamada para mais um episódio de Um País Cá Fora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Um País Cá Fora. Hoje com uma convidada muito especial, porque é de um país que nós nunca tivemos aqui nesta rubrica, que é a Rita Marinho. Vamos falar um bocadinho mais sobre a Rita. A Rita é natural de Gondomar, viveu então na Escócia 7 anos e vai contar-nos muito sobre isso. Trabalha atualmente já em Portugal, porque é uma das pessoas que decidiu regressar às suas origens e trabalha com a imigração portuguesa. Portanto, obrigada, Rita, por teres aceito. Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar que tu te apresentes e que nos digas então como é que tu chegaste ao país onde estiveste imigrada. Obrigada. Olá, antes de mais. Então, eu comecei por trabalhar em Portugal, pouco depois de me ter licenciado. Já tinha feito trabalhos part-time durante a licenciatura, terminei a licenciatura em 2015, numa altura ainda do pós-crise, onde se sentiam ainda muitas dificuldades cá em Portugal, e onde as perspectivas de trabalho, principalmente na minha área na altura, eram bastante escassas, e eu não via uma oportunidade de carreira, digamos assim. Portanto, eu sou bióloga marinha e aqui as prioridades do Estado português, pronto, no pós-crise, eu sabia que não passariam pela biologia marinha nem de longe nem de perto. Portanto, fui trabalhando em lojas, restaurantes que ia aparecendo e depois um dia vi uma vaga para trabalhar em aquaculturas, mas na Grécia. Portanto, era uma empresa que fazia vacinação de peixes de aquacultura para consumo humano, que estava a recrutar pessoal. Portanto, eu candidatei-me, por ser relacionado com peixe e com aquacultura e ser mais ou menos dentro da área. Era só um contrato de 2 meses, portanto, eu voltaria à casa logo de seguida e não vi aqui nenhum problema, digamos, com esta oportunidade. Portanto, fui, correu muito bem. A empresa com a qual fomos trabalhar começou também a criar um nome na zona do Mediterrâneo, portanto, antes que eu voltasse a casa, antes até de terminar estes 2 meses iniciais, surgiu a oportunidade de iniciar logo de seguida mais 2 meses de contrato, mas numa aquacultura na Croácia, portanto, da Grécia eu fui para a Croácia. Aquilo que era para ser 2 meses foi-se renovando, o contrato foi-se renovando, acabei por ficar 6 meses na Croácia e, portanto, fui criando aqui um rapport com a empresa de vacinação com a qual eu estava a trabalhar. Era uma empresa escocesa, portanto, posteriormente à Noruega, fui chamada depois mais para o norte da Europa, portanto, estive na Noruega, na Islândia, Irlanda, Inglaterra e finalmente na Escócia. Estava a fazer um trabalho também, isto era tudo trabalhos sazonais, de curta duração, e estava lá quando acontece o Brexit. Portanto, isso. Exato. Era uma empresa britânica com representação na Europa, a fazer um trabalho, aquele trabalho em específico onde eu me encontrava no Reino Unido, mas com vacina que vinha do território europeu. Portanto, acabamos o estoque de vacina e ficamos ali um bocadinho num stand-by de o que é que fazemos agora? Não há vacina, há trabalho, mas não há como desenvolver este trabalho. E, portanto, eram trabalhos, eles lá chamam o Zero Hour Contract, portanto é um trabalho que não tem qualquer tipo de vínculo, eles podem rompê-lo a qualquer momento, e foi o que fizeram. Mas sempre com a promessa de, assim que conseguirmos receber o estoque da vacina, vamos retomar as atividades. Portanto, fiquei na Escócia, à espera da dita vacina, e aproveitei aquele tempo para tratar de processos administrativos. Portanto, eu com isto já estava fora de Portugal há 1 ano. Eu costumo brincar e dizer que emigrei por acidente. Assim se passou 1 ano. Exatamente.
Mas sempre, por exemplo, eu recebia os meus salários na conta bancária portuguesa, depois era taxada por isso, e então pensei, olha, já que estou aqui e estou parada, digamos, vou tratar destas coisas administrativas. Fui ao banco para abrir uma conta bancária e em conversa com a senhora do banco, ela diz-me que está-me a recrutar, perguntou-me se eu não estaria interessada e eu pensei, olha, por que não? Uma questão de sobrevivência, não tinha mais nada, estava na Escócia, o que naturalmente implicaria despesas, não é? Estava desempregada. E portanto pensei, pronto, eu vou-me candidatar e depois logo se vê. Sempre com aquela questão de sou bióloga marinha, tenho vindo a trabalhar com peixe e aquaculturas, um banco não tem nada a ver com o que eu tenho vindo a fazer, portanto eu vou-me candidatar, mas isto provavelmente não vai dar em nada. O que é certo é que deu. Portanto, eles contrataram, eu comecei por fazer caixa, acabei por descobrir uma área que eu adorei, não imaginava que fosse gostar tanto e realmente correu muito, muito bem. Completamente diferente do que fazias. Sem dúvida, eu acho que foi isso o principal. Como era diferente e como era novo, foi ali um bocadinho o gatilho para eu me divertir tanto, talvez. Claro, claro. E então fui progredindo muito rapidamente, eu genuinamente gostava do que fazia e talvez por isso corria tão bem. E fui progredindo e fui ficando. Entretanto, já me mantinha contacto com a empresa da vacinação de peixe, portanto já nem era perspectiva de voltar lá porque estava realmente feliz. Nesse sentido, pronto, comecei a criar raízes, arrendei uma casa porque estava já a trabalhar fixa num determinado ponto no norte da Escócia. Pronto, depois entretanto, claro, veio agora o meu marido, não é? Começamos também a nossa relação, fomos criando laços familiares e fui ficando. E quando dei conta, tinham-se passado 7 anos. E, como disse, nunca tive intenção de emigrar e foi quase que um acidente bom. Que aconteceu na tua vida, exatamente. Exatamente. Rita, então tu estiveste 7 anos imigrada só na Escócia ou no total? No total foram 8 anos, 7 deles na Escócia, sim. Na Escócia, ok, Rita. Então, e quando tu decidiste aceitar este trabalho lá fora, assim, mesmo à aventura, não é? Como é que a tua família e os teus amigos reagiram a esta a decisão de emigrar, se bem que o teu objetivo nem sempre foi esse? Como é que eles reagiram? Para ser sincera, Milena, eu acho que não houve uma reação, porque não houve uma decisão. Ou seja, eu só ia à Grécia 2 meses e ia voltar. Portanto, a reação de toda a gente foi a mesma que a minha. Assim, sim, vai, que ótimo, vais ver a Grécia, espetacular. Vais 2 meses e vens, qual é o mal com isso? Exato. E depois as coisas foram sucedendo. E era sempre nessa perspectiva de, pronto, olha, agora são mais 2 meses na Croácia, eu vou só à Croácia e depois, entretanto, aí sim volto. E foi-se desencadeando uma coisa atrás da outra. E eu acho que só nos apercebemos, eu incluída, que eu efetivamente tinha emigrado já um ano mais tarde, quando eu fui arrendar a casa para ficar sediada no norte da Escócia para trabalhar no tal banco. Até aí, acho que ninguém se tinha percebido o que estava a acontecer, nem eu própria. Ok, claro, e depois isto está uma grande reviravolta. E então, quando tu decidiste ficar e anunciar que ias ficar? Acho que a única reação assim, mais memorável foi a da minha mãe. Eu sou filha única, vivíamos só as duas, portanto eu saí de Portugal, ela ficou sozinha, e então depois quando lhe falei que estava à procura de casa, que tinha um trabalho no banco, acho que sim, ela ficou um bocadinho, foi um mix de contente, feliz, orgulhosa, mas ao mesmo tempo preocupada, porque não é, a única filha saiu de casa, ainda por cima não saiu de casa aqui para o lado, saiu de casa para outro país. Eu não falava sequer inglês quando eu saí de Portugal. Ok. Claro que isso. Aprendemos sempre inglês na escola e tudo isso, mas eu realmente não era boa com línguas, não falava o inglês, não dominava nem de longe nem de perto, portanto acho que a preocupação da minha mãe foi sempre como é que tu agora vais arrendar uma casa, tratar de toda a tua vida aí, num país onde não tens nada, nem ninguém, onde não dominas a língua. Mas foi sempre, e gosto muito disso também na cultura da minha família e na forma como fui criada,
foi sempre aquela sensação de, ok, é um risco, mas é uma aventura. Vai, experimenta, se precisares de mim, estou aqui para te acolher, para te ajudar, mas vai. E, portanto, acho que foi sempre bem visto. Ok, Rita, muito bom, muito bom. Então, e tu podes nos dizer, e aqui, pronto, eu já referi que tu trabalhavas com a imigração, mas podes explicar-nos o que é que tu fazes atualmente, se tem a ver com o que, porque agora estás em Portugal, não é? Se tem a ver com o que tu fizeste no passado, e já nos explicaste como é que foi o teu percurso profissional, portanto pergunto-te o que é que tu fazes atualmente e se é alguma coisa parecida com aquilo que tu já fizeste. Não de todo. Foi outra mudança de carreira, novamente mais uma descoberta de uma área que gosto imenso e que me dá imenso prazer a nível profissional. Basicamente, eu, enquanto imigrante, a planear o meu regresso para Portugal, apercebi-me de imensas falácias no sistema, desde informação ou desinformação contra online, ler muita coisa sobre um determinado assunto e chegar às páginas tantas e estar completamente confusa com aquilo que li, ou ler informação contraditória. Eu, por exemplo, contactei o Consulado de Portugal para confirmar se tinha tratado todos os processos que era necessário, se tinha recolhido toda a informação e documentação que precisava, e garantiram-me que sim, que estava tudo em conformidade. O que é certo é que cheguei a Portugal e descobri que não era bem assim e tive uma série de complicações. Eu tinha trazido um carro, por exemplo, para legalizar, que não consegui legalizar, acabei por ter que o vender. E no processo de resolver estas baralhadas todas e tentar perceber já cá em Portugal o que é que era suposto fazer, que documentos é que eram necessários, então aí sim é que eu vim descobrir pronto, a empresa e perceber que há sim entidades que se dedicam à comunidade de imigrantes portugueses e hoje em dia é exatamente isso que eu faço, portanto ajudar imigrantes e ex-imigrantes a tratar de vários assuntos e a tentar minimizar um bocadinho as lacunas que existem para que mais ninguém tenha que passar por aquilo que eu passei. Esse é o E por isso é que objetivo. estás aqui hoje, então, Rita, colocando o imigrante, não é verdade? Exatamente. Então, Rita, tu já trabalhaste em empresas escocesas, provavelmente escocesas, mas, e por acaso tens a mesma experiência de uma empresa escocesa, mas até de outras áreas e não só escocesas. Isto aqui é muito interessante porque nós costumamos sempre perguntar aos nossos convidados quais é que são as grandes diferenças de cultura de trabalho entre países. E neste caso faz todo o sentido nós perguntarmos quais é que são as primeiras diferenças que tu te lembras, assim, em termos de hierarquia, outras horas de trabalho ou outro ritmo, qualquer coisa que tu nos possas dizer que é diferente de facto de Portugal. Sim. A primeira diferença que reparei no imediato, por exemplo, lá o full-time são 30 horas, 35 no limite. Portanto, os horários de trabalho são mais pequenos, mais reduzidos. Na Escócia, Rita? Sim, na Escócia. Ok. Não existe muito esta questão de títulos, de hierarquias. Claro que existem. Empresa nenhuma funcionaria se não houvesse uma estrutura e uma hierarquia, mas ela não é sentida. Toda a gente trabalha, faz o trabalho que tem que fazer, respeita o trabalho do outro e, portanto, não é preciso. Não sei, aliás, acho que foi um choque cultural depois até no regresso a Portugal, esta questão de as pessoas se tratarem por senhor doutor, por exemplo, senhor engenheiro, não é costume lá. É um ambiente bem mais relaxado, pelo menos no norte da Escócia onde estive, bem mais relaxado, onde há um respeito de parte a parte, a nível pessoal e profissional, em que não é sentida a hierarquia, não é imposta esta pressão do trabalho, este receio do chefe, do líder. Isto não existe. E depois, claro, eles não fazem horas extras, como é o costume do português, de um modo geral. Nós temos muito a cultura, não é, de dar o máximo e de ficar mais um bocadinho se for preciso e de tentar dar o extra pelo cliente, não é? Falando aqui da perspectiva do cliente, que foi o que eu sempre fiz, o serviço ao cliente,
Lá não, o trabalho é o que é. Pegando aqui na nossa expressão, o trabalho não é para se fazer, é para se ir fazendo, não é? Portanto, não tenho muito esta postura bem mais relaxada que nós. Ok, e eles também serem mais certinhos com os horários, não é? É para sair Sim. às 4, saímos às 4. Exatamente. Ok. Rita, tu também já nos disseste que sentiste alguma dificuldade com a língua, naturalmente, porque não eras super fluente no inglês, apesar de naturalmente também saberes o básico. E a nível de cultura, tu sentiste alguma dificuldade? Acho que não. Eu acho que houve o choque inicial de estar sozinha no desconhecido, como falei. Aqui a língua também, acho que tem uma barreira extra, porque o escocês tem um sotaque bastante carregado. Faço ideia. Portanto, mesmo quem perceba inglês não necessariamente vai perceber o inglês que os escoceses falam, e portanto eu acho que a sensação ao início foi um bocadinho de vou ficar um bocadinho mais na minha, vou observar, vou aprender, e portanto eu própria no início estava assim numa postura um bocadinho mais apreensiva, se calhar. Assim que me ambientei e assim que comecei a conseguir perceber o que eles diziam, perceber as piadas, de um modo geral são muito brincalhões, dizem muitas piadas, usam muito o humor negro, que eu particularmente habituei-me, e portanto agora se calhar identifico mais até com a cultura deles do que com a nossa, que é curioso. Ai, claro, e também tiveste lá tempo suficiente para te conseguires adaptar e perceber se gostavas ou não é? Exatamente. Ok. E o processo de encontrar casa e trabalho? Trabalho, pelo que percebemos, foi relativamente fácil, porque não estavas propriamente assim. Quer dizer, provavelmente estavas a aguardar de começar o outro contrato. Mas a nível de encontrar casa, o que é que tu nos podes dizer? Consideraste fácil, Rita? Sim, mas eu tive um privilégio que se calhar é bastante específico. Eu estava numa aldeia, pode-se mesmo dizer assim, uma aldeia muito pequenininha, bem a norte da Escócia. Portanto, para quem conhece mais ou menos a geografia, eu estava ainda a norte de Inverness, que é normalmente onde a geografia da Escócia termina para a grande maioria das pessoas. Ai, Portanto, meu Deus, ok. estava acima disso. Portanto, eu estava numa aldeia onde toda a gente conhecia toda a gente, onde a estrangeira rapidamente era notada, e, portanto, aconteceu o caricato de pessoas dizerem: olha, tenho uma casa para arrendar, já arranjaste alguma coisa, já tens onde ficar. Portanto, eu estava à procura de casa, sim, mas coincidentemente a casa que acabei por arrendar não fui eu que a encontrei. Foi a proprietária da casa que disse: olha, eu tenho aqui um apartamento T2 para alugar em tal sítio, está com esta agência, depois se quiseres, olha, pesquisa lá, a morada é esta, vê se gostas. E assim foi. Portanto, Engraçado, Rita. Mas é engraçado perceber as histórias diferentes, porque na maioria das pessoas que vão assim para a Europa, toda a gente se queixa. Até agora os nossos convidados se queixam que não é assim tão fácil encontrar casa, e contigo foi diferente. por isso é que eu digo, eu fui muito privilegiada. Claro que depois também tem aspectos negativos, ao ponto de há um supermercado na aldeia inteira. Por exemplo, quando eu cheguei à parte em que eu era gestora de conta em 3 sucursais, porque é uma região norte muito pequenininha, em que não compensa ter uma pessoa full-time num só banco, e então eu cobria 3 aldeias diferentes e deslocava-me. Toda e qualquer pessoa que tivesse que fazer algum tipo de interação com o banco, inevitavelmente conhecia-me. Era eu que abria contas de poupança, contas à ordem, cartões de créditos, empréstimos, crédito à habitação. Era difícil haver alguém na aldeia que não tivesse tido contacto comigo. E, portanto, coisas banais do dia-a-dia, de ao fim de semana ir ao supermercado fazer compras, eu não conseguia ir ao supermercado fazer as minhas compras sem ser abordada por alguém. Olha, por exemplo, na altura do Covid, as taxas de juros já subiram um bocadinho, já está um bocadinho melhor. Portanto, sim, foi ótimo.
e é extremamente acolhedor ir para uma pequenina aldeia no norte da Escócia. As pessoas são super afáveis, super simpáticas e têm um interesse genuíno no outro e gostam de ajudar e de facilitar e tudo isso, mas o reverso da moeda também é verdade. Quando eu fiquei noiva, eu lembro-me que estava no banco e chamaram-me, uma colega de trabalho, chamou-me e disse: olha, está ali uma senhora que quer falar contigo. E eu, claro que sim. Vim cá fora e uma senhora abraçou-me, deu-me um beijo, deu-me os parabéns por ter ficado noiva e eu não fazia a menor ideia que uma senhora era. E, Meu Deus, de surreal. brincadeira, exatamente, em jeito de brincadeira e de conversa, acabei por perguntar. E a senhora jogava no bingo ao sábado à noite com uma amiga da avó do meu marido e, portanto, claro, como eu era a única estrangeira na aldeia, muito facilmente se falava sobre, portanto, coisas boas e coisas Menos boas. mas sim, a nota geral sempre positiva, sem dúvida. Ok. Rita, então, a próxima pergunta é: a Escócia é conhecida, claro, por ter paisagens incríveis e costuma ser vista como calma, organizada e também ligada à natureza. Tu sentiste essa diferença comparativamente a Portugal, quando regressaste? Sem dúvida, sim. Sim. Principalmente a região onde eu vivia é como estar no Gerês. É uma região com mais animais do que pessoas, literalmente. Muito verde, montanhas, e de um modo geral limpo, organizado. Portanto, sim, sem dúvida, a tua descrição está perfeita. E encontrar, pois achaste bastante diferente, tendo em conta agora, e mesmo o sítio onde vives e etc., com Portugal, certo? Sim, eu regressei para o Porto, portanto, cidade. Não tem nada a ver com a região onde eu vivia, portanto, eu diria que é quase o extremo oposto, não é? Vim de uma aldeiazinha nas montanhas, onde só se via ovelhas e vacas e cavalos, Meu Deus. para uma cidade com prédios, com trânsito, com confusão, com barulho, com lixo na rua. Pronto, diferente. Muito, muito diferente, sim. Ok, ok. E já agora, Rita, se não há indiscrição, claro, o que é que o teu marido é português? Ele não é, ele é escocês. Ele é escocês, ou seja, pois exato, como tu o conheceste lá, poderia ter sido por coincidência um português, mas é Uhum. escocês. Por curiosidade, o que é que, e se tu nos quiseres dizer, se não quiseres também está tudo bem, Ok. o que é que ele achou aqui da vida em Portugal, quando ele veio para cá morar? Então, ele gosta muito de algumas coisas e gosta muito pouco de algumas outras coisas. Ok, certo, certo. Nós temos muita sorte, nós vivemos em Gondomar, portanto, eu costumo dizer que voltei à base para ficar ali pertinho da minha família. Vivemos perto do Rio Douro, temos uma praia fluvial relativamente perto de casa. Portanto, ele está um bocadinho protegido desta realidade que eu falava do prédios, trânsito e barulho, porque vivemos numa zona algo rural. Ok, Portanto, as pessoas são afáveis, são simpáticas, são curiosas pela vida dos outros, tal como descrevi há pouco da terra dele lá na Escócia. Portanto, ele disso ele gosta, do facto de que os vizinhos são simpáticos, as pessoas metem-se com o meu filho, metem-se com o cão, param para fazer conversa, pronto, eles não passam despercebidos, porque são loirinhos, de olhos azuis, branquinhos, pronto, é impossível alguém passar pelo meu filho e não fazer um comentário, ou não tocar nos claro. caracóis loiros dele, pronto. Portanto, isso o meu marido adora. Depois temos a outra parte, que é a parte da burocracia, os desafios, as complicações que existem para tratar de uma coisa aparentemente simples, por exemplo, para abrir uma conta bancária, como não é cidadão português, tem que apresentar mais alguns documentos. Depois houve ainda questões relacionadas com obtenções de visto, portanto, o antigo CEF, que agora passou a ser a AIMA, Ah, sim. pronto, não está a funcionar como desejável.
E um bocadinho à semelhança do que eu dizia há pouco, relativamente à minha preparação sobre o meu regresso, a preparação que fizemos também em relação à vinda do meu marido, também não foi muito eficaz, porque realmente a informação que se encontrou online não corresponde à realidade. Portanto, a parte burocrática de Portugal, eu acho que é o que o chateia mais, e depois, claro, o calor extremo no verão. Mas isso, confesso que eu própria ainda tenho que me reabituar. Claro, porque lá não é bem assim, não é, Rita? É um tempo assim um bocadinho mais cinzento, ou estou enganada? Sim, é isso, sim. Tempo cinzento, chuva 9 a 10 meses do ano, neve 3, 4 meses do ano, e o verão, são 2 meses em que as temperaturas chegam aos 18, 19 graus no limite. Quer dizer, Pois, comparado com o verão de Portugal, é um bocadinho diferente. claro, sim, sim. Ok, Rita. Olha, obrigada por nos teres dado aqui também a perspectiva do teu marido, falaste um bocadinho por ele. Agora passamos sempre para um tema que gera muita polémica, normalmente que é o dinheiro, não é? Se tu nos podes dizer como é que é o custo de vida na Escócia, por exemplo, isto são só alguns exemplos de preço do supermercado, preço dos alimentos, uma média de valores de transportes, rendas, o que é que tu nos podes contar, Rita? Olha, então, a moeda na Escócia são as libras. Eu costumo fazer um exercício que é, eu removo o símbolo do euro ou da libra e olho para o número, porque acho que o exercício é mais fácil. A proporção do ordenado que precisa de ser disponível, ou precisa de estar disponível para despesas essenciais, eu diria que lá é mais elevada. Quero com isto dizer que uma maior parte do meu ordenado lá na Escócia é despendida com renda, água, gás, luz, internet, coisas da casa. Enquanto que aqui, claro que sabemos que os salários são mais baixos, mas o custo de vida também é mais baixo. Eu aqui consigo ir jantar fora com 15 euros por pessoa. Claro, já sei que não vamos a um banquete ou um restaurante espetacular, mas com 15 euros por pessoa conseguimos ter uma boa refeição. Na Escócia é possível pedir um takeaway de um restaurantezinho, perdoa-me o termo, um restaurantezinho pequenino numa esquina, é preciso pedir um takeaway para poder pagar tão pouco como 20 libras por pessoa. Portanto, é bem mais caro. Eu aqui consigo ir, por exemplo, a uma churrasqueira, pedir um frango no churrasco e com 8 euros, tanto, vem o frango, as batatas, o arroz e alimenta a família inteira com 8 euros. Lá não existe este tipo de conceito e muito menos este tipo de preços. Portanto, o nível de vida é caro, não tão caro como outros países da Europa, mas o nível de vida é caro e coisas de luxo, e nomeadamente refeições fora é o principal que eu notei muito, é muito caro. Ok, isto é a principal diferença, é isso, Rita, que tu encontras. Sim, depois tem a diferença ao contrário, os combustíveis. Lá Pois era essa a outra questão dos transportes que eu ia questionar, exato. Carros, combustíveis lá são bem mais baratos. Aliás, falei há pouco de não ter conseguido legalizar o carro que trouxe, portanto eu depois passei o processo de comprar carro em Portugal. Aqui, coincidentemente ou não, comprei exatamente o mesmo carro que eu tinha. Comprei o carro com 8 anos e com 80 mil quilómetros, mais caro do que tinha lá na Escócia comprado o meu carro novo com 0 quilómetros. Portanto, Pois, é incrível como é que existem diferenças, mas pronto, Rita, isso existe tanto para um lado como para o outro. exatamente. Eu ia perguntar-te o que é que tu achas, se compensa mais num sítio ou de outro, porque apesar de tudo, tu achas que os salários lá na Escócia acompanham o custo de vida alto? Quando eu me mudei para lá, em 2017, 2018, o rácio do salário para as despesas era bem mais aliciante. Eu regressei em 2024 e
era chocante o quanto o nível de vida aumentou e a pouquíssima diferença que houve nos salários. Não sei se esta realidade que eu senti foi por estar, lá estar numa zona remota, no norte da Escócia, ou se foi sentido um pouco por toda a Escócia, pelo Reino Unido até. Mas, por exemplo, uma coisa que eu digo muito é que o custo da creche do meu filho, a full time, era 1,5 salário, sendo que nós tínhamos 2 salários, naturalmente, e a metade do salário disponível depois de pagar a creche do meu filho não era nem de longe nem de perto suficiente para pagar a renda, a água, o gás, a luz, tudo isso. Portanto, há coisas que realmente são extremamente caras e o sistema está preparado de uma forma que a mim me faz alguma confusão, que é a mãe, depois de ter um filho, fica em casa com a criança até aos 3 anos de idade, porque depois, a partir dos 3, eles têm direito ao jardim de infância gratuitamente. E a partir daí o ensino é todo gratuito, completamente. Mas até aos 3 anos de idade, para os pais que escolhem trabalhar, o custo é irrisório. Quer dizer que nós perderíamos dinheiro para ir trabalhar. Portanto, as escolhas de muitos pais, às vezes pessoas que até nem escolheriam dessa forma, mas por uma questão prática, financeira, a mãe, e normalmente tende a ser a mãe, É a mãe, sim. que deixa de trabalhar. Eu reduzi as minhas horas no trabalho para tentar encontrar aqui um equilíbrio de estar ativa, estar ocupada, sentir-me útil, ter vida, digamos que normal, sentir algum senso de normalidade. Claro. Mas teria sido muito mais vantajoso a nível financeiro se eu tivesse ficado desempregada e receber o subsídio de desemprego e a evitar pagar os custos da creche. Portanto, há algumas coisas que são berrantes. Claro. E o que é mais normal lá, Rita? É as pessoas realmente deixarem de trabalhar, terminarem um contrato e irem para o desemprego? O que é mais normal? Depende muito da empresa. Por exemplo, função pública, podes pedir licença sem vencimento. Empresas privadas, depende um bocadinho da empresa, do trabalho que faças, porque haverá empresas com certeza que te permitem trabalhar, fazer trabalho remoto, à distância. No meu caso, no banco, eu era precisa lá, portanto... Tinhas que estar presencial, exatamente, sim. Exatamente. Portanto, no meu caso foi um bocadinho diferente, mas sim, conheço muitas mães que nos primeiros 3 anos de vida da criança ou simplesmente tiram uma licença sem vencimento, ou se despedem e depois procuram uma outra oportunidade, ou reduzem drasticamente o horário de trabalho, que foi o que eu fiz. Exato, ok. Pois isso é uma das principais diferenças relativamente a Portugal. Ok, Rita, obrigada. E tu já nos deste aqui umas boas dicas para quem, se algum dia estiver a pensar em migrar para a Escócia, já tem aqui muita informação. Mas eu agora pergunto-te, se alguém estiver a pensar, Rita, realmente esqueci-me aqui ainda de outro assunto, que era relativamente às rendas. Tu continuas a achar que, naturalmente, os salários são mais caros, são mais altos, mais elevados na Escócia e a renda, achas que, comparativamente com Portugal, é mais caro lá ou aqui, em Portugal? Não tenho termo de comparação. Eu cá em Portugal estou no Porto, naquilo que se calhar seria o mais equiparável, se calhar seria Edimburgo ou Glasgow, mas eu não arrendei uma casa em Edimburgo ou em Glasgow. Portanto, eu não consigo comparar o valor de uma renda numa aldeia rural no norte da Escócia com o valor de uma renda no Porto. Ok, certo. E no Não norte da tenho Escócia termo. era mais barato, é isso, Rita? É, Muito mais sim, provavelmente do que sim, Edimburgo e... Ok, sim. ok. Rita, então agora sim, se alguém estiver a pensar em migrar para a Escócia, que conselhos práticos é que tu poderias dar com base na tua experiência? Não sei se existem aqui alguns apoios, regalias, incentivos. Apoio prático seria informem-se, principalmente pela parte do pós-Brexit, agora o Reino Unido não fazer parte da União Europeia, e percebam a parte da documentação, o que é importante fazer.
Dependendo da região do país para onde vão, existem entidades que ajudam, que apoiam com documentação. Grandes cidades têm várias empresas privadas também que podem ajudar com uma série de assuntos. Para quem, como eu, vai para zonas rurais, onde há muito poucos imigrantes, poderá não haver esse apoio todo. Portanto, estudem, preparem-se e não tenham medo de falar com pessoas locais e de lhes pedir ajuda. De uma forma geral, são todos muito afáveis. E não há vergonha nenhuma em dizer: não sei, preciso de ajuda, como é que eu faço? E tenho a certeza que eles estarão disponíveis para ajudar. Ok, Rita, muito obrigada. E perguntar-te agora, o que é que te fez querer voltar a viver em Portugal? O meu filho, principalmente. Ok. Nós sempre falamos num futuro, talvez um dia, vir para Portugal, pelas questões que se calhar toda a gente um dia pondera regressar a Portugal. O clima, a comida, mas acho que quando o meu filho nasceu, e porque coincidiu com uma série de outros eventos na nossa vida pessoal, em que nós não tínhamos rede de apoio, portanto estávamos só os dois, com uma criança pequena, apoio até de creche para coisas práticas de poder dizer: eu vou tirar um dia de trabalho porque preciso de ir ao médico, e o miúdo fica na creche e está com alguém de confiança. Nós não tínhamos isto. Eu tinha pronto, ali uma situação um bocadinho mais desafiante, no sentido em que, por exemplo, se o miúdo ficasse doente, se fosse preciso tratar de alguma coisa, éramos só nós os dois para tomar conta de tudo, da casa, do filho, de tudo. E então, muito rapidamente, até por conversa com amigas, com primos, em que a avó vai buscar a criança à creche, ou ao infantário, à escola, ao domingo vão deixar os filhos com os avós para poderem ter um momento só do casal. Nós não tínhamos nada destes privilégios, portanto, desde que o meu filho nasceu, começamos muito mais seriamente a discutir o regresso e a ponderar o regresso, e tomamos a decisão quando ele tinha um aninho, se tanto, e em questão de 5, 6 meses organizamos tudo, vendemos a casa, tratamos de tudo o que tínhamos a tratar e viemos para Portugal, e de facto fez uma diferença gigante, sem dúvida. A nível de qualidade de vida, principalmente, Rita. Sim, sem dúvida. Ok. Então, e lá, eu acho que não é? Mas eu vou fazer a pergunta na mesma. Tu encontravas muitas vezes portugueses? Não, eu encontrava portugueses em Inverness. Portanto, quando eu ia à cidade, se tirasse um dia para ir fazer compras, que fosse para Inverness, às vezes encontrava portugueses. Aliás, não sei se isto vai chegar assim tão longe, mas há uma família que tem um bocadinho a gestão da Pizza Hut de Inverness e que se tornou quase a nossa paragem obrigatória. Se tirássemos o dia para ir à cidade fazer compras, o almoço era na Pizza Hut, porque a família que gere é o casal com os filhos e as noras e genros. Eles são não só de Portugal, são do Porto e são de Gondomar. Que engraçado. Ok, Rita. Muito próximo, pronto, à região onde eu sou e onde eu vivo atualmente. Na aldeia, não. Eu acho que eu era provavelmente, não vou dizer que era a única estrangeira, mas provavelmente conta-se pelos dedos de uma mão quantos estrangeiros éramos. Ok. Então, do que é que tu sentes mais falta? Ou seja, o que é que tu gostavas mais de viver lá e do que é que sentias mais falta em Portugal? Embora já tenhas mencionado algumas coisas, claro. O que sinto mais falta de viver lá são os pequenos luxos, nomeadamente a Amazon, por exemplo. Poder entrar numa app, fazer uma compra de uma coisa a um preço acessível que vai ser entregue no dia seguinte. A praticidade de tudo isto. Há uma série de sistemas de entregas, mesmo em cidades e vilas rurais, que é bastante interessante. Eu acho que, nesse sentido, as regiões rurais estão bastante bem desenvolvidas em termos de entregas, não sei,
Uber, coisas desse género. Há imensa oferta. Depois, claro, cá é casa, é o nosso lar. Havia tanta coisa quando eu lá estava que eu sentia saudades. Coisas palermas, banais, quase, que nunca dei valor quando cá estava, mas certamente depois de deixar de ter, e agora que voltei a ter, aprecio como nunca antes a facilidade de ligar às minhas amigas, malta, vamos tomar um café, vamos pôr a conversa em dia, e de ter alguém, de ter pessoas que me conhecem, que se identificam com os meus problemas, com as minhas questões, alguém com quem eu possa conversar, porque lá está, estávamos um bocadinho isolados. Tínhamos, claro, a família do meu companheiro, mas é uma cultura diferente no sentido de falar de questões práticas. Também é a família dele, não é minha, damos muito bem, claro que sim, mas, por exemplo, se tivéssemos uma triquice de marido e mulher em casa, eu não ia falar com a irmã dele. Claro que sim, é diferente. Coisinhas assim que me deixaram saudade de Portugal, além de, como disse, do óbvio, claro. Ok. E relativamente lá ao estilo de vida lá, ou seja, à cultura de lá, Rita, alguma coisa que te deixa assim saudades? Para não repetir o óbvio dos luxos da Amazon e a Vinted e coisas desse género que lá funcionam bem melhor do que em Portugal, o espírito de comunidade, talvez. E se calhar lá está que é a diferença, não tanto se calhar da Escócia para Portugal, mas a diferença de uma zona rural para uma cidade grande. O facto que toda a gente tem interesse, toda a gente tenta ajudar toda a gente, e é um interesse genuíno na maioria das vezes. As pessoas gostam de crianças, as pessoas interagem com as crianças. Há um espírito de comunidade, eu acho, bem mais forte do que, pelo menos aqui na cidade. Ok, Rita, ok, obrigada. E se tu agora tiveste algum momento em que ficaste surpreendida com algo típico do país que não conhecias? Nós já tivemos aqui convidados a dizer, por exemplo, multas inesperadas, costumes estranhos, gorjetas, horários. Há aqui alguma coisa que tu nos podes dizer assim, que ficaste mesmo mais surpreendida? Se calhar com a segunda-feira. Isto é uma coisa estranha de se dizer, mas tudo para a segunda-feira. Coisas como, e aqui também acontece um bocadinho, não é? Serviços que trabalham ao fim de semana e que à segunda-feira é o dia de descanso, mas lá à segunda-feira realmente não se faz nada. Jantar fora à segunda-feira é impossível. Pedir um takeaway à segunda-feira é impossível. Uma entrega que demora um dia, se esse prazo calhar a uma segunda-feira, não vai chegar só na terça. Segunda-feira é um dia que não entra no calendário. Isso foi difícil de habituar. E mesmo depois de saber que assim era, esquecia-me com frequência de planear coisas. Olha, segunda-feira é o meu aniversário, vamos jantar fora, vamos não sei o quê. Não dá, não está nada aberto. Mas porque trabalham ao fim de semana, é isso, Rita? Eventualmente estão abertos ao sábado ou ao domingo e depois fecham a segunda? Sim, exatamente, sim. Mas aqui, por exemplo, um restaurante aos fins de semana, se calhar fazem turnos rotativos ou organizam-se de forma. Claro que há sítios que fecham à segunda-feira, mas não é tão drástico de que nada esteja aberto na segunda-feira. Claro, exatamente. Se precisares de alguma coisa, ou seja, as pessoas têm mesmo que se organizar para perceber que não há nada naquele dia. Exatamente, é isso mesmo, temos que planear. Ok, Sim. e depois isto realmente lá está. Uma pessoa que não conheça não ia estar à espera, se calhar no início nem sequer ia perceber o porquê de encontrar coisas fechadas a uma segunda-feira. Exatamente, e coisas como ter que conduzir meia hora para ir ao supermercado. Por exemplo, eu aqui tenho 2 ou 3 supermercados a 5, 10 minutos de casa. Se eu for às compras e me esquecer de comprar 1 quilo de arroz, não é grave, num instante chego ao supermercado e compro e volto. Lá é meia hora, 40 minutos. Mas também não é muito prático.
Claro. Consegues-me ouvir, Rita? Desculpa. Aqui a Não ligar. faz mal, não faz mal. Consigo sim. Rita, já estamos quase a terminar e eu agora pergunto: se tu tivesses que descrever a tua jornada da imigração em 3 palavras, quais é que tu escolhias? Boa pergunta. Aventura, sem dúvida. Desafios, mas muita alegria, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Rita, e é muito bom tu recordares essa jornada com carinho. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Então, Rita, e para terminar, e a última pergunta, que é: o que é que tu dirias a alguém que está na dúvida entre ficar em Portugal ou tentar uma experiência lá fora? Não custa. Pode ser dor, mas há pouca coisa que não tenha solução. Portanto, não há vergonha de tentar, seja uma coisa ou outra. Tentar e não correr bem, tentar a segunda opção. Eu diria que o fulcral para ajudar a tomar a decisão tem de ser qual é a minha prioridade no momento e qual é o país que me oferece precisamente isso. Acho que aí temos a nossa resposta. Se a prioridade é juntar dinheiro para um dia mais tarde cumprir um sonho de vida de fazer X coisa, então se calhar emigrar pode ser mais vantajoso. Mas se a prioridade é passar tempo com a família, estar presente nos aniversários, no Natal, na Páscoa, no almoço de domingo, se calhar é melhor ficar cá. Portanto, aqui é de ir bem o que é importante para nós naquele momento da nossa vida e qual é o país que nos vai oferecer exatamente isso. É isso mesmo, Rita. Olha, palavras inspiradoras. Acho que, como uma pessoa que já esteve lá fora e voltou, porque muitos dos convidados com quem nós temos falado todos os meses ainda estão lá fora e não pensam voltar tão depressa, eu escolhi-te muito também para nos falares desta perspectiva de alguém que regressou a Portugal depois de ter estado imigrado. E tu passaste por umas aventuras valentes, que não foi só uma experiência curta na Grécia, não é? Tornou-se em 8 anos de imigração, até sem querer, como dizias. Portanto, Rita, muito obrigada. Obrigada por esta partilha. Foi um gosto ter-te connosco. E para todos os que nos estão a ver, fiquem atentos, porque vão haver aqui mais histórias do país cá fora. Rita, vou deixar que te despeças e obrigada mais uma vez. Obrigada, Milene, pelo convite. Obrigada a todos. E se estão aqui em processo de decidir emigrar ou não, ou regressar ou não, pensem com o coração. Normalmente somos muito a pensar com lógica. Mas vejam o que é que faz mais sentido para vocês, para os vossos objetivos, mas deixem sempre que o coração decida no fundo. Muito obrigada, Rita, e até à próxima. Até à próxima, obrigada.